Certo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Esse vídeo tem como finalidade explicar um pouco sobre os desafios, né, que a gente passou na questão do nosso recomeço. Então, esse vídeo tem como... Cadê? Tem como finalidade explicar um pouco sobre o desafio que a gente lançou sobre a turma de vocês, os 2 desafios, né? Então, vamos lá. Primeiramente, para relembrar para aquelas pessoas que não lembram quais foram os desafios que a gente propôs para vocês. O primeiro foi intitulado como Observando a Fermentação, certo? Que a missão é observar o desenvolvimento do processo de fermentação. Observar e descrever o processo de fermentação, perdão. Então, eu vou explicar, nesse vídeo eu vou tentar explicar como eu quero que vocês desenvolvam essas experiências e tirar algumas dúvidas, certo? Então, e o segundo desafio, que a maioria decidiu por fazer, que é criando o bolo ou fungo, certo? Então vamos lá, para o primeiro. Vou começar aqui no matuto, começar pelo começo. Se meu computador deixar eu passar, vamos ver, aí foi. Então vamos lá. O primeiro é observando a fermentação. Então, a gente já sabe, tanto na aula que eu já passei por vocês online, como na presencial a gente retomou um pouco, o processo de fermentação é desenvolvido pelas leveduras, certo? E é importante isso tanto na fabricação de pães, como em algumas bebidas alcoólicas, algumas bebidas lácteas, que vai precisar da fermentação para o seu desenvolvimento. Então aqui temos a imagem de um pão e de uma massa em processo de fermentação, certo? Então vamos lá. Qual é a missão de vocês, né? Então, esse aqui já é um esboçozinho que eu desenvolvi, uma experiência que eu desenvolvi, que eu fiz aqui em casa para testar para ver se funcionava, e funcionou, e eu tenho algumas melhorias a fazer para que vocês façam e o resultado seja ainda melhor, certo? Por isso que algumas imagens dessas aqui não vão corresponder com o que eu vou pedir. Como aqui tem 4 garrafas. E nos materiais que eu vou descrever, são 5 garrafas. Eu percebi no momento que eu fiz esse experimento que é mais interessante se for com 5 garrafas. Mais para frente, vocês vão entender o porquê. Certo? Então, vamos lá. Então, os materiais. Basicamente esses aqui. Então, vai ter bexigas, serão 5 bexigas, 3 pacotinhos de fermento biológico e 5 garrafas e 1,5 litro de água. Aqui os materiais: 1,5 litro de água morna, certo? 5 garrafas PET transparente de 500 ml, 5 balões ou bexigas de festa, pode ser de qualquer cor, 3 saquinhos de fermento biológico de 10 gramas cada, certo? E caneta, que é para vocês vão enumerar cada garrafa, certo? Então vamos lá. Se tiver uma zoadinha de fundo é porque meu vizinho aí decidiu botar uma garrafa na bicicleta e ele tá aí se divertindo. Então vamos lá. Como vai ser a montagem? Então, na primeira garrafa, você vai colocar um pouco d'água, tá vendo aqui? Ó, vai colocar mais ou menos a metade de água. E na primeira em todas as garrafas você vai colocar essa quantia de água, tá vendo aqui? Todas as garrafas. Então as 5 garrafas você vai colocar a metade de água, certo? E o segundo passo é enumerar essas garrafas. Então todas as 5 garrafas você vai colocar o número 1, 2, 3, 4 e 5, certo? O terceiro passo você vai pegar a primeira garrafa e vai deixar ela pura, vai deixar do jeito que está. Você vai colocar somente a bexiga aqui no topo dela, certo? Você vai pegar a bexiga, vai encher ela na boca para ela ficar mais mole e vai colocar no topo da garrafa, certo? Essa garrafa já está pronta. Aí agora vamos para o quarto passo. Na segunda garrafa,
coloque água mais uma colher de açúcar. Somente isso. Então você vai colocar a água que você já colocou no começo e vai adicionar mais uma colher de açúcar nessa mistura. E vai lá e coloca a bexiga no topo dessa garrafa, fechando essa garrafa. Aí você já coloca essa garrafa de canto, certo? Aí o quinto passo, que é na terceira garrafa, coloque água mais fermento. Então você vai pegar um pacotinho daquele de fermento biológico, de 10 gramas, e vai despejar dentro dessa garrafa. E vai lá novamente, pega uma bexiga e coloca nesse topo dessa garrafa, certo? Aí o sexto passo, na quarta garrafa, coloque água. Olha, nessa garrafa, na quarta garrafa, você vai colocar a água que você já colocou, né? Você vai colocar a metade de água. Vai colocar o fermento e uma colher de açúcar. Então você vai colocar a água, você já colocou no começo, né? Você vai colocar o fermento e depois uma colher de açúcar, certo? Depois disso, você vai e coloca a bexiga para fechar essa garrafa e deixa reservado, certo? Agora... Eita. Peraí, o computador vai descarregar. Deixa eu botar para carregar. Tá carregando? Tá. Então, vamos lá. O sétimo passo é com relação à quinta garrafa. Então, você vai pegar a água, ou vai pegar essa quinta garrafa, você vai colocar o fermento e vai colocar duas colheres de açúcar e vai deixar lá. Então, se eu tivesse colocado aqui, são 4 garrafas, eu estou pedindo para vocês colocar 5. Então, vai ter uma garrafa aqui no meio, aqui, ó, por aqui, que vai ter somente água e o fermento. Tá vendo aqui, ó, que fica as bexiguinhas no topo. E basicamente é quase esse resultado que vocês vão observar. Certo? Então vamos lá. Depois que você montou esse experimento e ele está montado, como é que vocês vão observar? Como é que vocês vão descrever e observar? E é isso que eu quero. Certo? O que é que vocês vão fazer? Então vamos lá, vamos sair daqui da apresentação. Vamos lá para o Word. Certo? Eu vou mandar lá no grupo de vocês essa ficha aqui, ó. Ficha de observação. Então, na ficha de observação tem a data, o horário e um campo para você colocar a sua observação. Então, vamos supor que você comece no dia... Hoje é dia 20. Então, vamos supor que vocês comecem dia 28. Aí vocês vão colocar aqui, ó, dia 28 do 9 de 2021. Vamos supor que vocês comecem pela tarde, 1 hora da tarde. Então, você vai colocar lá 13 horas. Certo? Aí, você vai colocar aqui no outro campo, início. Vai colocar início do experimento. Certo? Nesse caso da fermentação, quem for observar a fermentação, você vai avaliar a cada 2 minutos. Então, na hora 1h13, ou 1h02, na hora 1 e 2, você vai lá e vai dizer o que foi que aconteceu. Então, você vai descrever. Em 2 minutos foi possível observar a formação na quinta garrafa de uma coluna de espuma. Já nas demais, nenhuma observação. Aí você vai descrevendo até você ter mais ou menos esse resultado aqui. Onde a última garrafa tem um volume maior. Isso vai levar mais ou menos umas meia hora. Então você avalia esse tempo, esse percurso durante meia hora. E você vai descrevendo ali. Depois que você descreveu, você preencheu essa planilhazinha aqui, essa tabelazinha com as suas observações, você vai no seu caderno e vai construir um resumo. Então você vai resumir o que foi que aconteceu. O porquê daquilo que aconteceu. Certo? Deixa eu explicar melhor.
Então você vai pegar no seu caderno e vai dizer assim, ó. Na garrafa 1, foi possível observar, durante o experimento, que nenhuma modificação foi visível. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Vamos escrever aqui. Você vai pegar lá. Na garrafa 1, que é essa aqui, onde só tem água, foi possível observar que não houve nenhuma alteração. Então, não houve essa bexiga não inflou, não teve liberação de gás. Portanto, nenhum processo de fermentação foi observado nessa garrafa. Certo? Pronto. Já está feita a garrafa 1. Já na garrafa 2, também na garrafa 2 não foi possível observar nenhuma alteração nela. Então aí você vai para a garrafa 3, 4 e 5. Então você vai descrever o que tiver acontecendo em cada uma. Na quinta garrafa, espera-se que ela tenha um maior volume no final do experimento aqui. E o porquê desse volume? Para quem assistiu às aulas sabe o motivo que esse maior volume aqui. Aí você vai explicar. Possivelmente, esse volume vai estar representado por quê? Aí vocês vão pesquisar e vão descrever o porquê, o que vocês acham que aconteceu para que esse volume seja maior. Certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário e eu respondo vocês. Certo? Então vamos lá para o segundo experimento. Vamos lá. O segundo experimento, escolhido pela maioria, eu acredito seja pela sua complexidade de realização, é o criando fungos ou bolor, certo? O objetivo é descrever o processo de desenvolvimento de fungos em fatias de pães, certo? De fatias de pão, como podemos ver aqui na imagem. E como é que a gente vai fazer isso? Os materiais primeiro, né? 2 fatias de pão de forma, esse pãozinho que vem todo recortadozinho assim, ó, que é mais fácil de observar. 2 sacolas transparentes, essas sacolas que vêm com fruta ou vêm com verdura do supermercado que tem lá. Quando sua mãe chegar das compras, você separa 2 bolsinhas dessa, pede a ela para pegar 2 bolsinhas dessa, certo? E um pouco de água e uma caneta, certo? Então você vai fazer o quê? Opa, peraí, viu? O que é que você vai fazer? Primeiro passo, enumere o saquinho plástico. Então, são 2 saquinhos. Então, em um saquinho você vai colocar o número 1 e em outro saquinho você vai colocar o número 2. Agora, pegue as fatias de pão, molhe um pouco com água. Então, você vai molhar um pouquinho com água, cada fatia de pão. E agora você vai colocar no saco plástico, que é o terceiro passo. Então, você vai colocar ela no saco plástico e uma delas, que é o quarto passo, uma desses saquinhos, você vai colocar o número 1, você vai colocar em um ambiente claro. Então, o saquinho número 1 você vai colocar em um ambiente claro, onde pegue luz, certo? Aí você escolhe no lugar da sua casa onde pegue mais luz para você deixar esse pão amarrado nesse saquinho plástico. E o outro você vai escolher uma gaveta onde pegue pouquíssima ou quase nenhuma luz, certo? E vai amarrar e vai deixar ali. Aí, depois de feito isso, você vai também lá para aquela ficha que eu mostrei anteriormente. E o que é que você vai fazer naquela ficha? Vamos para lá de novo. Vamos supor também que você começou no mesmo dia, certo? E início do experimento, tá aqui, né? Início do experimento, se você começou dia 28/9. Então, diferente do outro experimento que você vai avaliar em 2 minutos, nesse você vai avaliar ele por 5 dias. 5 dias, certo? Então, depois você vai avaliar no dia 29. Dia 29/9/2021. Certo? Depois, no mesmo horário. Então, se você iniciou às 13, você vai lá olhar o pão às 13 horas. Certo? E o que você vai descrever? O que foi que aconteceu?
o que é que você está vendo? Ah, professor, eu fui olhar meu pão e tanto o que está no claro e quanto está no escuro, o saquinho 1 e o saquinho 2 não apresentaram nenhuma reação. Ou não foi possível ver nada. Então não tem nada nos saquinhos, certo? E no final do quinto dia, você vai fazer a mesma coisa que fez com outro experimento, quem escolheu o outro experimento. Você vai pegar e descrever o que foi que aconteceu. Então você vai fazer um resumozinho. Ah, foi possível observar que no tal dia começou a proliferação de fungos no saquinho tal, ou no saquinho 1, ou no saquinho 2. E isso é dado pelos biriri barará. E você vai lá e explica o porquê esses fenômenos aconteceram durante esse tempo. E o que é que está acontecendo ali. O que é que você está vendo. E você vai lá e explica. Certo? Sendo assim, acredito que eu expliquei tudo. Ah, uma coisa muito importante. Para facilitar a observação de vocês podem fazer o seguinte. No momento que você estiver observando o experimento, vocês fazem como eu fiz, tirem foto. Então, como eu fiz aqui, ó, eu acho que eu tenho aqui as fotos, deixa eu mostrar a vocês. Ó, aqui, ó. Durante a execução do meu experimento, eu tirei fotos. Vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui. Eu tirei fotos. Então eu tirei foto antes da montagem, eu tirei foto dos coisas, mas vocês não precisam tirar foto antes, a questão antes da montagem, certo? Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir. Tá lá, tá quase. Ai, ai, aí foi. Ó. Calma aí que já vai lá. É que meu computador ele é assim mesmo, ele é de fases. Que nem a música lá. Complicado e perfeitinho. Ó, percebam, eu tirei várias fotos. Então, ó, eu tirei foto do início do experimento, então, tá vendo? Do início do experimento. Aí foi o tempo passando, ó. Foi o tempo passando, foi o tempo passando. E perceba, ó, o primeiro saque, ou a primeira garrafa inflou. Então, o porquê dessa, ó, depois dessa garrafa inflou, depois, ó, foi passado o tempo, a última garrafa inflou mais. Então, quem for observar tanto do pão como esse da fermentação, vocês tirem foto. Toda observação vocês tirem foto. Então, quem for observar a fermentação, em 2 minutos vocês vão tirar foto, porque isso vai facilitar quando você for escrever. Quem for observar o pão, toda vez que você for observar os pães, vocês vão colocar um do lado do outro e vai tirar uma foto. Depois vocês vão guardar e descrever o que vocês viram, certo? Que depois disso tudo eu vou pegar no final como atividade, certo? Então, sendo assim, muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Tchau!